Olá, sou o professor Ramon Brito, aqui da Faculdade de Farmácia da UFRN em Natal, e a gente vai falar um pouco agora sobre o diagnóstico da infecção pelo Trypanosoma cruzi, o agente etiológico da doença de Chagas. Então, a gente pode ver aqui inicialmente algumas tripomastigotas sanguíneas que a gente encontra nos hospedeiros vertebrados. Aqui há mastigotas, em tecido cardíaco, também encontradas nos hospedeiros vertebrados. E aqui formas epimastigotas que a gente encontra no hospedeiro invertebrado ou também em cultura quando realizada. É importante conhecer as fases da doença e os eventos que acontecem em cada fase. Então, se a gente observar aqui, eu tenho as duas fases, a fase aguda, que é uma fase mais inicial, ela vai até mais ou menos 8 semanas. Então, você tem esses 2 meses aí de uma fase aguda, podendo ela ser sintomática ou não, dependendo muito do número de parasitas que aquele indivíduo é infectado. E depois de anos de exposição, a gente tem uma fase crônica que pode ser determinada, sintomática, ou indeterminada, que alguns autores chamam de assintomática. Então, essa fase aguda é caracterizada por uma elevada parasitemia. Então, é importante a gente se lembrar que, durante a fase aguda, eu tenho elevada parasitemia, porém, a produção de anticorpos IgG está no início. Então, se eu pesquisar IgG para uma fase aguda, a chance de eu ter um falso negativo é muito maior. Mas, se eu pesquisar parasitas numa fase aguda, a chance de eu encontrar esses parasitas é muito maior do que se eu pesquisar numa fase crônica, onde vocês observam aqui que a parasitemia já é muito baixa. Em contrapartida, a gente vê aqui que os anticorpos IgG, né, anti-Trypanosoma cruzi, se a gente pesquisar, eles já vão estar numa produção bastante elevada. Então, por isso que durante a fase crônica, a gente tem mais um diagnóstico sorológico, e durante a fase aguda, a gente se baseia basicamente num diagnóstico parasitológico. Importante observar também que a IgM é produzida no início dessa infecção, mas depois nós não temos mais IgM na fase crônica, então a pesquisa de IgM deve ser realizada numa fase inicial, na fase aguda da doença. E é importante a gente ter em mente que a gente não diagnostica a doença de Chagas. A doença de Chagas é diagnosticada por um clínico, através de diversos recursos, né, clínicos e exames de imagens laboratoriais. A gente vai diagnosticar a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Então, sabendo disso, a gente vem para o diagnóstico laboratorial, lembrando que eu tenho as fases agudas e crônica, e eu vou utilizar de exames parasitológicos e exames sorológicos para detectar essa infecção ou não pelo Trypanosoma cruzi. Então, na fase aguda, lembrando lá da curva de parasitemia, é uma fase que eu tenho uma elevada parasitemia. Então, os exames parasitológicos são os mais recomendados para o diagnóstico nessa fase da infecção. Como é que eu posso fazer esse exame parasitológico? Eu posso fazer através de um exame de sangue a fresco. Nesse exame de sangue a fresco, eu vou observar que esse parasita ele vai ter uma motilidade, então eu vou examinar entre lâmina e lamínula, colocar uma gota de sangue em lâmina e lamínula, vou ao microscópio e eu consigo, na objetiva de 40, um aumento de 400 vezes, a gente consegue observar a motilidade desse parasito. Mas também eu posso fazer uma preparação corada, tanto por um exame de sangue em gota espessa, como por um esfregaço sanguíneo. Lembrando, que vocês já devem ter visto lá na aula de Plasmodium, a gota espessa ela concentra a maior quantidade de sangue e você consegue ler toda essa área. Então, indivíduos com a parasitemia mais baixa é um bom método, porque você concentra mais sangue, então a chance de achar parasita é maior. Mas esfregar sanguíneo é muito bom, porque geralmente esses indivíduos numa fase aguda bem sintomática, eles estão com a parasitemia elevada e a gente consegue rapidamente achar essas tripomastigotas sanguíneas no esfregar sanguíneo. Eu também posso fazer métodos de concentração. Tem o método de Strout e tem o método que é bem conhecido na hematologia, do microhematócrito. Então, a gente pega esse sangue, veja que a quantidade de sangue vai ser bem maior que eu vou utilizar comparado com esfregaço, por exemplo, e eu consigo
concentrar essas tripomastigotas aqui em cima dessa camada de leucócitos. Então, a gente pega esse tubo capilar que a gente fez, o microhematócrito, e vai para o microscópio tentar observar nessa interface aqui, nas células brancas, né, onde tem leucócitos e plaquetas, se a gente consegue visualizar as tripomastigotas em movimento. Então, é um método muito bom, porque você consegue concentrar, você usa mais sangue, e além disso, ele consegue concentrar esses parasitos em um local específico. Então, a chance de encontrar é muito maior. Outras formas que a gente também pode fazer na fase aguda, né, de exames parasitológicos é a inoculação do sangue em modelo animal, aqui a gente vê um camundongo, mas também a gente pode fazer um xenodiagnóstico. No xenodiagnóstico, a gente utiliza ninfas, né, de terceiro, quarto ou quinto estádio, dependendo da espécie. Então, a gente vai utilizar lotes de 10 ninfas, coloca essas ninfas para se alimentar por 30 minutos na pele aí do hospedeiro, do paciente que a gente está querendo realizar esse xenodiagnóstico. Lembrar que essas ninfas são criadas em laboratórios, então, sabidamente, elas são negativas para a Trypanosoma cruzi, e a gente vai avaliar, após 30 minutos, né, de alimentação, a gente retira e avalia a cada 30, com 30, 60 e 90 dias. Então, a gente vai ver se nas fezes daquele barbeiro aparecerem formas tripomastigotas ou epimastigotas mesmo, mas geralmente tripomastigotas metacíclicas, então significa que aquele indivíduo que ele ingeriu sangue estava contaminado, parasita infectado com Trypanosoma cruzi, certo? Então, tanto a inoculação do sangue, né, em modelos animais, como o xenodiagnóstico, eles requerem uma estrutura de biotério, de criador de barbeiros, então eles demandam uma infraestrutura maior e por isso eles estão um pouco em desuso para esse diagnóstico. Além do que, quando você vai utilizar o xenodiagnóstico, é um tempo muito grande até você ter esse diagnóstico. São 30 dias que você vai analisar. Então, às vezes, é mais fácil fazer ou mais rápido fazer um exame de esfregaço ou uma concentração em microhematócrito, que você já vê ali naquele momento se o indivíduo está ou não infectado. Fora isso, ainda tem o desconforto de colocar insetos, né, para se alimentar na sua pele, embora saibamos que a picada do barbeiro é indolor, né? Ele se alimenta por solenofagito, então ele é solenofágico, ele consegue, através das maxilas, funcionar diretamente um capilar, então não dói, porém algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas à saliva, então por esses motivos esse método está bem em desuso. Hoje em dia, um método, quando a gente quer realizar o isolamento do parasito, a gente pode fazer a hemocultura. Então, nessa hemocultura, após processamento do sangue que foi coletado, esse sangue ele vai ser colocado no meio de cultura, geralmente é o lite, e aí esse parasito ele vai se diferenciar. A gente coleta tripomastigota, no meio de cultura ele se diferencia para epimastigota, e aí essa epimastigota começa a se dividir por divisão binária, e aí a gente vai avaliar a cada 15, 30, 60 e até 120 dias para você ter ou não a positividade naquele indivíduo, naquela amostra de sangue. Importante lembrar que, se foi negativo, não significa que o indivíduo não está parasitado, significa que naquela sua amostra você não tinha um parasito para entrar naquele meio de cultura e começar a se dividir, e assim você dá o resultado positivo. Certo? Então, a hemocultura é bastante utilizada. Uma grande vantagem da hemocultura é que a gente consegue isolar o parasito. Então, você tem aqueles parasitos isolados, você pode partir tanto para pesquisa, como você pode partir para uma PCR para genotipar e saber exatamente qual DTU desse parasito que está infectando aquele paciente. Mas, para diagnóstico, a gente achando o parasito lá, o indivíduo está infectado pelo Trypanosoma cruzi. Na fase aguda ainda, eu posso utilizar, embora seja menos utilizado, os exames sorológicos. Então, lembrar que eu vou pesquisar nesta fase IgM, uma vez que a produção de IgG está no início, eu tanto posso pesquisar IgM através de uma reação de imunofluorescência indireta,
onde nós vamos ver os parasitos fluorescentes, ou um ELISA, onde nós vamos ver uma reação de cor que vai indicar, se estiver acima do cutoff, uma positividade. A gente vai falar melhor desses métodos na fase crônica, porque a fase crônica, o diagnóstico é baseado em exames sorológicos. Então, na fase crônica, exames parasitológicos podem ser realizados? Podem. Agora, a chance de você ter resultados negativos é muito grande, por quê? Lembrando de novo daquela curva de parasitemia, a curva de parasitemia na fase crônica, a parasitemia, aliás, na fase crônica, ela é bastante baixa. Então, a chance de você coletar sangue e você não ter ali um parasito é muito grande. Mas a gente pode fazer o xenodiagnóstico, né, utilizando ninfas de triatomíneos. A hemocultura, geralmente se coleta 30 ml de sangue, então esse sangue ele é processado, é separado o plasma, e aquela massa de células onde vai estar o parasito é o que vai ser incubado com o meio de cultura, e a gente vai ficar avaliando se houve ou não crescimento do parasito ali. Também pode ser feita a inoculação em camundongos, mas como a gente já falou, isso necessita de uma estrutura maior de biotério para que você tenha isso, e pode ser realizada a PCR, que está sendo bastante utilizada, tanto PCR convencional quanto PCR em tempo real para o diagnóstico da infecção pelo T-Cruz na fase crônica. Mas o que a gente tem, segundo o segundo consenso, né, o último consenso que é este, o segundo consenso brasileiro em doença de Chagas, 2015, é que na fase crônica os exames sorológicos devem ser realizados em amostra de soroplasma, utilizando dois testes com princípios diferentes. Então eu posso utilizar ELISA e posso utilizar ou imunofluorescência indireta ou hemaglutinação indireta, ok? Então, esse é o que se preconiza, ELISA mais um outro teste, e esses testes têm que apresentar princípios diferentes. Eu não posso dar diagnóstico da infecção pelo T-Cruz na fase crônica utilizando apenas um método sorológico, segundo o consenso brasileiro. Se ambos esses testes forem reativos, o resultado é positivo. Se ambos forem não reativos, o resultado é negativo. Mas, vez por outra, nós encontramos isso no laboratório. Um teste reativo e o outro teste não reativo. Então, essa amostra é inicialmente caracterizada como uma amostra inconclusiva. Inconclusiva, então, o que é que a gente vai fazer? Coletar nova amostra e repetir de novo os dois testes com princípios diferentes. E aí, se ambos forem reativos, positivo, se ambos forem não reativos, negativo, mas a gente pode continuar com esse mesmo perfil, de um teste ser reativo e o outro teste ser não reativo, e aí nós teremos uma amostra inconclusiva. E aí, o que é que poderia explicar isso daqui? Um teste reativo, outro teste não reativo, características genéticas do parasito, a cepa que é utilizada para o teste de ELISA, de imunofluorescência. Então, tem várias coisas que poderiam. A variabilidade genética mesmo também poderia explicar, e a produção de anticorpos, né, específicos para determinados antígenos, entre outros. Então, se continuar inconclusivo, essa amostra deve ser enviada aos laboratórios de referência para que chegue-se a um resultado final. Então, geralmente, nesses laboratórios é feito um Western blot, ou pode-se fazer uma PCR para que você tenha esse indivíduo caracterizado como positivo ou negativo para a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Lembrar que a gente diagnostica a infecção. 70% dos indivíduos na fase crônica, eles são indeterminados, né? Conhecidos como assintomáticos. Apenas 30% são determinados, e aí eles podem desenvolver a forma cardíaca, principalmente, mas também temos a forma digestiva e a cardiodigestiva, ok? Então, na forma cardíaca, a gente tem aquele são os megas, né? A cardiomegalia. Na forma digestiva, a gente tem o megaesôfago e o megacólon, ou a pessoa pode ter um misto dessas duas formas, ok? Então, lembrar que a gente diagnostica a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Então, o diagnóstico sorológico ele pode ser feito por ELISA. No ELISA, essas placas elas vão ter um antígeno. Geralmente, esse antígeno pode ser extrato bruto, né, de proteínas, mas geralmente hoje em dia se utiliza muito proteínas recombinantes, que elas apresentam maior sensibilidade e especificidade
mediante frente a extratos brutos que podem dar reação cruzada com leishmania ou com trypanosoma rangeli, por exemplo. Então, nós temos aqui um anticorpo primário que vai se ligar a esse antígeno. De onde é que vem esse anticorpo primário? Do soro do indivíduo. Então, se o indivíduo tiver anticorpo anti-trypanosoma cruzi, né, anti esse epítopo aqui, vai se ligar, e depois a gente vem com um anticorpo anti esse anticorpo primário. Então, a gente chama de um anti-IgG, já que a gente está pesquisando, fazendo um diagnóstico na fase crônica, a gente está pesquisando IgG. Esse anti-IgG, que a gente vai chamar de conjugado, ele está conjugado aqui a essa enzima, e a gente vai dar um substrato para essa enzima, e aí substrato mais enzima vai apresentar uma reação de cor, e aí a gente vai ver exatamente isso daqui, caracterizando esse indivíduo como positivo, reativo para a infecção pelo trypanosoma cruzi. Significa que ele tem anticorpos anti-trypanosoma cruzi circulantes. No caso da reação de imunofluorescência indireta, do mesmo jeito nós vamos ter antígenos aqui nesses pocinhos. Quem é esse antígeno? Não são apenas epítopos, proteínas recombinantes. Aqui a gente vai ter como antígeno formas epimastigotas. Então a gente vai ter o parasito todo, inteiro. Então, depois a gente vai colocar essa lâmina em contato com o soro do paciente, e aí vai ter uma ligação antígeno-anticorpo, e depois a gente vem com o anti-IgG, e esse anti-IgG ele está conjugado a um fluoróforo. Geralmente a gente usa isotiocianato de fluoresceína, certo? Então, a fluoresceína, quando a gente coloca ela numa luz ultravioleta, o elétron ele é excitado, quando ele volta para sua camada de origem, ele vai emitir essa fluorescência verde. Então, vocês observam que a gente consegue ver aqui uma fluorescência em torno de todo o parasito. Então, isso daqui seria uma reação positiva de imunofluorescência indireta. E quando é negativa, a gente não observa essa fluorescência. Na hemaglutinação indireta, que é um outro método que a gente pode utilizar para diagnóstico. Então, a hemaglutinação indireta tem uma grande vantagem de não precisar de máquinas, né, para ler, como, por exemplo, o ELISA, eu preciso de um leitor de microplacas, e no RIF eu preciso de um microscópio de imunofluorescência. Na hemaglutinação indireta, não, a gente tem uma leitura visual. Então, eu tenho hemácias sensibilizadas com antígeno, né, esse antígeno do trypanosoma cruzi, geralmente se usa hemácias de carneiro, e aí, se você não tiver anticorpo anti-trypanosoma cruzi, não vai ter ligação, e essas hemácias elas vão ficar sedimentadas, porque a gente usa uma placa com fundo em U. Então, essas hemácias elas vão ficar sedimentadas aqui no fundo, e a gente tem, então, um resultado negativo. E um resultado positivo. No resultado positivo, eu tenho anticorpos se ligando a esses antígenos, então eles formam meio que uma malha, e essa malha, essa trama aí, faz com que você não tenha uma sedimentação no fundo, você tem um espalhamento dessas hemácias, né, por causa dessas ligações antígeno-anticorpo, e você tem aqui, então, um resultado positivo. Então, quando a gente vai avaliar visualmente, a gente olha, aqui é reagente, aqui é não reagente, e eu posso ter aqueles casos indeterminados quando você não tem uma boa malha, uma boa formação desse complexo antígeno-anticorpo, desse espalhamento, ok? E nós temos a PCR apresenta uma sensibilidade superior à hemocultura e o xenodiagnóstico. Na PCR, nós utilizamos primers específicos, e utilizando esses primers específicos, a gente consegue dizer se aquele indivíduo apresenta ou não DNA de trypanosoma cruzi. Aqui a gente vê que apareceu aproximadamente 344 pares de bases, uma banda indicando que é um trypanosoma cruzi positivo, provavelmente um controle que ele utilizou, e aqui um controle negativo mostrando que a gente não tem amplificação. Então, a PCR pode ser utilizada, mas, claro, depende de que, se naquela amostra de sangue que você utilizou para extrair o DNA, tinha parasito. Lembrando que na fase crônica a parasitemia é muito baixa, então você pode ter resultados negativos mesmo em indivíduos infectados, porque naquela amostra que a gente coletou, a gente não conseguiu recuperar nenhum parasito. Então, na fase crônica, existem ainda exames sorológicos não convencionais, por exemplo, uma lise mediada pelo complemento,
bastante difícil de ser realizada, precisa de tripomastigotas vivas, então é um método que é bem complexo e, por isso, pouquíssimo utilizado, mais em nível de pesquisa, e pesquisa de anticorpos antitripomastigotas vivos. Mas esses dois métodos aqui, eles são muito bons para a gente conseguir visualizar, ter ideia de uma cura parasitológica. Até hoje ainda não temos um método que consiga afirmar que aquele indivíduo está curado do ponto de vista parasitológico, e não tem mais parasito dentro daquele indivíduo. Esses métodos, eles conseguem dar uma resposta o mais próximo possível disso. Então, a lise mediada pelo complemento e essa pesquisa de anticorpos antitripomastigotas vivos, elas são ferramentas bastante promissoras para ver se o indivíduo está ou não curado. Hoje em dia, o que é que se aceita ou se segue como critério de cura? Então, primeiro, os exames parasitológicos negativos, né? A sorologia convencional negativa e a sorologia não convencional, essa daqui negativa, indica que o indivíduo está curado, certo? Se o exame parasitológico der positivo, não precisa mais nem olhar nada, claro, o indivíduo não está curado. Se o exame parasitológico der negativo, a sorologia convencional der positiva, mas a sorologia não convencional der negativa, provavelmente esse indivíduo está curado. Então, fica se observando para ver se depois essa sorologia convencional negativa. Alguns indivíduos demoram anos para negativar, né? Então, toda a resposta de memória imunológica, mas alguns indivíduos, eles negativam, e aí quando você tem todo o perfil de negativos, o indivíduo está curado. Mas lembrando que ainda não temos um método que consegue afirmar isso de uma forma mais assertiva, que o indivíduo está curado, está livre do parasito no seu organismo. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar comigo, entre em contato comigo no e-mail que está no primeiro slide, que aí eu respondo assim que possível. Ok? Até a próxima.